Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um direto. Hoje vamos falar sobre a hipertrofia mamária. O que é, como é que se pode tratar e quais é que são as melhorias que as mulheres podem esperar depois de uma cirurgia para tratar a hipertrofia mamária. Então, a hipertrofia é um termo médico que significa a mama muito grande e normalmente muito pesada. Normalmente, quanto maior é a mama, mais pesada também é. E uma mama grande e pesada provoca várias coisas. A começar por dores nos ombros, dores no pescoço, dores na coluna dorsal, no meio das costas, por causa do peso da mama, não é? Que muitas vezes é suportada por um sutiã que está mal ajustado, e o sutiã que vai provocar é um sulco no ombro, muitas vezes ao final do dia, para além de estar um sulco, está também vermelho e está o ombro dorido, e depois as dores no pescoço e nas costas também. E depois nos casos piores, em que a mama é muito grande, muito pesada, por baixo da mama, no chamado sulco da mama, é muito frequente haver a pele ficar umedecida e avermelhada, haver aquilo que se designa de intertrigo, não é? Portanto, para além de estar umedecida e avermelhada, dá uma certa comichão, eventualmente até um cheiro desagradável. E depois, para além destas dores físicas, não é? Que muitas vezes afetam profundamente a mulher, ao ponto de muitas vezes provocar, nos casos mais graves, problemas da coluna cervical, portanto, a coluna ao nível do pescoço e também nas costas, para além de poder provocar problemas a nível da coluna, e estas dores físicas provoca também aquelas dores que não são quantificáveis, não é? Não há exames médicos de imagem para medir isto, e que são as dores psicológicas, não é? Da autoestima, de falta de autoconfiança e de prejuízo na sua vida, quer seja na vida do dia-a-dia, nomeadamente, por exemplo, até para atividades profissionais. Imaginemos uma mulher com uma mama muito grande, muito pesada, e que ainda por cima tem uma atividade física exigente, e que a obriga a fazer esforços, ou a caminhar, ou a estar de pé o dia todo, portanto, o peso da mama vai contribuir para o aumento da fadiga durante o dia e até durante a sua atividade profissional. E depois existem outros transtornos, não é? Como, por exemplo, transtornos para a vida pessoal e até para a vida do relacionamento íntimo. Imaginemos, por exemplo, o caso de uma jovem mulher, não é? Até, por exemplo, até pode ser quase uma adolescente de 16, 17, 18 anos, e que tem a mama demasiado grande, muito grande, e que sente dificuldade ou falta de vontade, por exemplo, de estar junto das suas colegas na escola, de se despir à frente delas, não é? E também na prática das suas atividades físicas da escola ou outras lúdicas. E, portanto, praticamente em qualquer tipo de idade, nós podemos encontrar este quadro clínico da hipertrofia mamária, ou seja, das mamas muito grandes. E em cada faixa etária, para além destas alterações físicas, não é? Da dor nos ombros, da dor na coluna, vão também provocar alterações específicas da faixa etária. Nas mulheres mais jovens será uma dificuldade, por exemplo, de relacionamento pessoal, até, por exemplo, ou com os colegas da escola, em idades muito jovens. Depois, em idades mais avançadas, como, por exemplo, entre os 18 e os 30 anos, muitas vezes a hipertrofia mamária está associada a um desenvolvimento muito grande da mama, anormal da mama, até, por exemplo, em mulheres que ainda não amamentaram, não é? E isso tem uma causa que é do desenvolvimento. Depois, em mulheres que depois noutras faixas etárias mais avançadas, como, por exemplo, mulheres com mais de 30 anos que já tiveram filhos, ou outras que eventualmente aumentaram muito de peso, também, por essa razão, também podem ter a mama muito grande e também podem precisar de uma cirurgia para diminuir o tamanho e o peso da mama. E, portanto, existe, só pelo facto de serem grandes e pesadas, a mama vai provocar um transtorno geral, não só físico, mas também psicológico à mulher. E por todas estas razões é que muitas mulheres procuram os cuidados da cirurgia plástica na perspectiva de reduzir o tamanho e o peso da mama e, com isso, melhorar todas as outras coisas, não é? Para além de melhorar a harmonia no próprio corpo, não é? Ao terem uma mama que está
com um tamanho e um formato mais harmonioso, correspondente com o resto do corpo, vêm melhoradas também as outras queixas todas. E, portanto, em cada faixa etária as mulheres procuram consoante as suas queixas. Mas o tratamento é muitas vezes, o tratamento é igual, praticamente, seja qual for a idade. Existem muitas técnicas para tratar, para fazer a redução mamária, não é? A mamoplastia de redução. Normalmente os cirurgiões utilizam ou conhecem 2 ou 3 técnicas que são aquelas que utilizam mais frequentemente. E porquê? Porque consoante o tamanho da mama e o formato, haverá necessidade de ajustar a técnica. Não há uma técnica que sirva para todos os casos. Não é? E, portanto, por essa razão é importante que o cirurgião conheça várias técnicas para assim poder oferecer aquela que melhor se adequa a cada caso. O que é o mais importante numa cirurgia destas? Em primeiro lugar, preservar a função da mama. Não é? E, portanto, em algumas mulheres que, por exemplo, ainda não tiveram filhos, em idades mais jovens, e que por alguma razão a mama se desenvolveu exageradamente, estou a referir-me, por exemplo, à faixa etária entre os 18 e os 30 anos, por alguma razão do desenvolvimento da mama ficou desproporcionalmente grande, ou então, por aumento do peso, um peso muito exagerado, a mama também aumentou muito. Portanto, nessas situações, deve-se sempre tentar aplicar uma técnica que vá preservar ao máximo a mama, a arquitetura da glândula mamária, de forma a que a mulher possa amamentar mais tarde, quando decidir ter filhos. Na generalidade das técnicas, permitem que a mulher volte a amamentar passado pelo menos um ano. São poucas as técnicas hoje em dia utilizadas que destroem de tal forma a mama por dentro, passa a expressão, que não é possível a mulher amamentar. Hoje em dia, praticamente, essas técnicas foram completamente afastadas, caíram em desuso e, portanto, os cirurgiões evoluíram para técnicas que permitem que as mulheres possam amamentar. Transitoriamente, obviamente, há uma alteração da arquitetura, portanto, há cortes que são feitos na própria mama e que não permitem que a mulher vá amamentar, mas passado alguns meses e passado um ano seguramente, já há uma reorganização da glândula mamária e depois a mulher já vai poder amamentar, engravidar e amamentar. Mas para além de preservar a função, uma técnica bem utilizada deve também permitir que o resultado final seja um resultado esteticamente agradável, ou seja, que para além de a arquitetura da mama se possa restabelecer, que a pele da areola e do mamilo sobreviva, não é? Porque ela vai ser mudada de posição, vai ser levantada e os tecidos vão sofrer um corte na sua vascularização, ou seja, o sangue que chega até ao mamilo e até à pele da areola vai ficar limitado a 1 ou 2 trajetos e portanto, é importante garantir que essa estrutura da mama, que o mamilo e a areola sobrevivam. Esse é um critério quase absoluto. E depois o outro critério muito importante tem a ver com o formato. E obviamente que, dependendo das técnicas, os formatos vão ser diferentes. E portanto o formato ideal da mama deve ser uma mama que é um cone de base redonda, ou seja, ela deve ser mais ou menos redonda, no seu formato visto de frente, mas depois de perfil ela deve ser projetada, portanto deve ter um formato mais ou menos cônico. E portanto as técnicas foram evoluindo no sentido de poder, em primeiro lugar, garantir a segurança da cirurgia, preservar a função e, em segundo lugar, poder garantir o melhor resultado estético. Hoje em dia, a técnica que eu realizo a maior parte das vezes é uma técnica que foi evoluindo ao longo dos anos, não fui eu que a inventei, e inclusivamente as últimas modificações a esta técnica foram até realizadas ou foram inventadas, digamos assim, por um cirurgião muito famoso de Portugal e de Coimbra,
que é o Dr. Celso Cruzeiro, a quem, obviamente, com todo o gosto, presto aqui a minha homenagem, como brilhante cirurgião e homem também, e que desenvolveu então esta técnica que apesar de ser simples de executar, e isso é uma grande vantagem, qualquer cirurgião gosta de utilizar técnicas que sejam simples, permite que a cirurgia possa ser feita em mamas quer relativamente pequenas, não é? Dentro do grande, até mamas muito grandes, e permite fazer esta redução, preservando a vascularização, lá está, os vasos que vão até ao mamilo e à areola, preservando esta estrutura que é muito importante, e mesmo assim conseguindo dar um formato cónico e arredondado à mama, que é, obviamente, no final de contas, tudo aquilo que a mulher quer. E, portanto, esta é a técnica que utilizamos na maior parte das vezes, que permite ajustar o tamanho da mama ao tórax, não é? À largura dos ombros e à altura da mulher. E a redução pode ser grande, muito grande ou média. Portanto, ou seja, o tamanho, a quantidade de pele e de mama que se vai retirar normalmente é proporcional ao tamanho inicial, mas também de acordo com as expectativas das mulheres. Porquê? Porque algumas mulheres gostam ou pretendem uma redução muito grande. Por exemplo, imaginemos uma mulher que já teve filhos, não pretende ter mais filhos, que está cansada de diariamente sentir o peso dos ombros, da alça do sutiã, que tem todos os verões, sofre imenso com a transpiração e o ardor no sulco da mama e, portanto, definitivamente quer uma redução muito grande. Depois há outras mulheres que querem reduzir só, ou sempre se viram, por exemplo, sempre viveram com uma mama grande, só que o peso incomoda-as muito. E o que gostavam era que, por exemplo, ela fosse um bocadinho mais pequena e menos pesada. E todas estas expectativas podem ser, à partida, correspondidas. E esta técnica que utilizamos permite precisamente ajustar o tamanho da redução às expectativas dos doentes. Podem ser feitas reduções, por exemplo, só de 250 gramas em cada lado, que é uma redução relativamente pequena, até reduções de 500 gramas ou 750 gramas por cada lado, e isto já é uma redução significativa, e depois também permite fazer reduções muito grandes, como, por exemplo, retirar mais do que 1 kg de cada mama, o que significa que a mama à partida já tem um tamanho muito grande e um peso também muito considerável. Depois, outra questão importante em relação ao peso é que as mamas não pesam todas o mesmo. Uma mama com o mesmo tamanho pode ter um peso diferente se for uma mama mais fibrosa ou se for uma mama cujo conteúdo seja mais gordura, porque a gordura habitualmente tem um peso mais leve. E, portanto, apesar de ser muito grande, pode ter um peso até inferior a uma mama um bocadinho mais pequena, mas muito fibrosa, ou seja, com muito tecido mamário. Normalmente isso até é fácil de perceber. Há mulheres que, quando fazem a palpação mamária, sentem que a sua mama é relativamente mole. É grande, é pesada, mas a textura é mole. E depois existem outras mamas que são muito duras ao toque e, portanto, são mais fibrosas. E normalmente essas mamas são mais pesadas e essas mulheres sofrem mais com o tamanho grande e o peso da mama. E, portanto, com estas técnicas nós podemos ajustar ou reduzir o tamanho de acordo com as expectativas dos doentes. Hoje em dia, a recuperação de uma cirurgia destas também evoluiu muito. Há muitos anos, os doentes provavelmente eram internadas na véspera, depois faziam a sua operação, estavam internadas no hospital 2 ou 3 dias e depois ao 4º dia iam-se embora para casa, depois ficavam 2 meses sem trabalhar. Hoje em dia, com o melhoramento das técnicas e também com outras ajudas, como por exemplo a parte da fisioterapia e da reabilitação pós-operatória, mas principalmente com o evoluir das técnicas, não só da técnica cirúrgica, mas também dos instrumentos que se utilizam durante a cirurgia, para não sangrar tanto, por exemplo, o tempo de recuperação é muito mais rápido. Hoje em dia, e da maneira como nós fazemos este tipo de cirurgia, os doentes, as senhoras, são internadas no próprio dia da operação
E se tudo correr bem, no dia seguinte, se elas estiverem bem dispostas, se já se conseguem levantar sozinhas e tomar banho sozinhas, se já estiverem autónomas para comer e para tomar banho e para se vestirem, e se estiver tudo bem com a mama, então, à partida, elas podem ter alta e ir para casa. Habitualmente fazemos estas cirurgias, ou sempre, fazemos sempre com anestesia geral, por uma razão muito simples, é que este tipo de anestesia garante que o cirurgião consegue trabalhar com a máxima segurança e garante também ao doente que ele não vai sentir, ver e ouvir absolutamente nada. E não está, muitas vezes, naquele limbo que é a chamada anestesia geral, anestesia local e sedação, que alguns cirurgiões têm experiência. Nós não temos experiência com esse tipo de técnica, nós fazemos sempre com anestesia geral, mas permite na mesma que os doentes tenham alta no dia seguinte à cirurgia. E têm alta no dia seguinte por uma razão, porque também, quando fazemos este tipo de cirurgia, colocamos drenos. E o que é que são os drenos? Os drenos são uns tubos de silicone muito fininhos que são colocados dentro da mama para poder aspirar algum sangue ou alguma gordura derretida que fica no interior da mama após a operação, o que é perfeitamente normal. E com esta aspiração nós podemos prevenir, por exemplo, a acumulação de líquido, ou aquilo que se chama um hematoma, e no dia seguinte à operação, na maior parte das vezes, estes drenos até estão vazios, praticamente não têm nenhum conteúdo, nós podemos removê-los em segurança e as senhoras podem ir para casa. E, portanto, o tempo de internamento não é mais prolongado por causa disso. Normalmente, passado uma semana da cirurgia, as senhoras voltam à clínica para remover os pensos. Quando têm alta da clínica, levam uns pensos a proteger as suturas, que são pensos impermeáveis, que permitem que a mulher possa tomar banho e vestir-se e ter uma vida do dia-a-dia em casa sem nenhuma limitação, para pequenas caminhadas, para preparar uma refeição ligeira, eventualmente até para trabalhar ao computador. E, passado uma semana, então regressam ao consultório para remover os pensos. E a partir dessa altura começam a colocar um creme para melhorar ao máximo o aspecto das cicatrizes. E depois, a partir dessa semana, vão, obviamente, sentindo-se cada vez mais aptas para fazer tudo aquilo que faziam antes no dia-a-dia, obviamente com regras. Durante a primeira semana, ou durante as primeiras 2 semanas, aquilo que recomendamos é que façam umas caminhadas ligeiras, de 10, 15 minutos, 3 ou 4 vezes por dia, e isso é ótimo para até se sentirem melhor com elas próprias e para se sentirem cada vez mais aptas para voltar à rotina do dia-a-dia, em vez de ficarem o dia todo sentadas no sofá ou deitadas numa cama. E obviamente que um aspecto importante é a condução e o regresso ao trabalho. E, dependendo, obviamente, do tipo de profissão, o regresso ao trabalho pode acontecer passadas 2 ou 3 semanas da cirurgia. Se for um trabalho administrativo, em que a mulher precisa apenas de conduzir para chegar até ao seu local de trabalho, é possível que isso aconteça passado 2 semanas, porque ao final de 10, 15 dias já é possível conduzir com algum cuidado, sem que haja um prejuízo muito grande no resultado da cirurgia. Mas para profissões que exijam um esforço físico maior, então nesse caso o regresso ao trabalho terá que ser adiado pelo menos umas 4, 5 semanas ou 6 até, dependendo até do tipo de atividade física. E o mesmo se passa para a prática desportiva. Para, por exemplo, poder caminhar, isso obviamente a mulher vai poder fazê-lo logo no dia seguinte à operação e nós estimulamos as nossas doentes para que o façam. E depois fazer aquelas caminhadas de 10 a 15 minutos, 2 ou 3 vezes por dia. E depois, passado umas 2 semanas, já é possível perfeitamente voltar a fazer algum treino, por exemplo, com as pernas, caminhadas, bicicleta estática, alguns exercícios até de musculação com as pernas ou com os braços, de forma isolada, e deixar para mais tarde os exercícios que impliquem o tórax, nomeadamente pranchas, flexões, saltos e corridas. Que esses exercícios devem ser os últimos a ser introduzidos. E por que razão? Porque é precisamente esse movimento da oscilação da mama, com os saltos e com as corridas,
que vai provocar a maior tensão sobre as cicatrizes. Ou seja, para que a cicatriz fique o mais fina possível, o mais estreita e o mais plana possível, ou seja, o mais imperceptível, o que é importante? É importante que, durante os primeiros 15 dias, a pele fique em repouso e que não haja aquilo que se chama um stress mecânico, portanto, uma tensão exagerada sobre a pele. Porque é essa tensão na pele que vai poder fazer com que a cicatriz fique mais alargada ou mais alta, aquilo que se chama uma cicatriz hipertrófica. E, portanto, nós aconselhamos que esse tipo de exercícios e tudo que seja movimentos de corridas e saltos, que sejam adiados pelo menos 6 semanas. E depois, tudo que seja exercícios de alta intensidade e com impacto, esses então devem ser adiados um bocadinho mais, talvez para as 8, 9 semanas. Mas, como vemos, é possível ir fazendo alguns exercícios, a mulher não vai ficar parada indefinidamente ou durante muitas semanas à espera do dia em que vai poder fazer tudo. Porque nunca é dessa maneira que as coisas acontecem. Gradualmente a mulher vai voltando à sua vida do dia a dia. E para isso é importante começar logo no início, ou seja, logo no dia seguinte à operação. Durante este período de recuperação, principalmente durante o primeiro mês, o que recomendamos é que as mulheres utilizem um sutiã para segurar, para suster bem a mama, para que ela não oscile. O que é que este sutiã tem de especial? Habitualmente é um sutiã almofadado, para proteger, é um sutiã que não tem aros de metal, porque os aros de metal muitas vezes vão magoar na zona do sulco. É um sutiã habitualmente de apertar à frente, embora também possa ser de apertar atrás, pois é uma questão de o rodar, mas deve ter um aperto fácil e deve ter habitualmente vários níveis de aperto. Porquê? Porque após a operação é normal que a mama fique tensa, fique inchada e fique maior do que vai ficar quando acabar por desinchar. Portanto, estes vários níveis de aperto são importantes nesse sentido. E deve ter também uma alça de sutiã que seja larga, precisamente para que não magoe o ombro. Mas existem muitas marcas, a marca em si não é o mais importante, desde que cumpra com estes requisitos que são aqueles que nós consideramos os mais importantes. E este sutiã é para usar habitualmente durante um mês. E até, inclusivamente, para dormir com o sutiã. Portanto, durante um mês, nós sugerimos que utilize o sutiã 24 horas por dia e tire exclusivamente para tomar banho e para lavar o sutiã. E, em relação a dormir, também sugerimos que tente, durante pelo menos aquele mês, evitar dormir de barriga para baixo. Mas dormir de lado é perfeitamente possível e dormir de barriga para cima também é perfeitamente possível. Portanto, não há nenhuma obrigação de ter que dormir sempre de barriga para cima. É possível também dormir de lado. E muitas vezes esta é a posição preferida da maior parte das pessoas. Depois, na recuperação, existe ainda outro aspecto fundamental para que não só o resultado seja o melhor possível, nomeadamente que o aspecto das cicatrizes seja o melhor possível, mas também para melhorar o conforto e para acelerar a recuperação para a vida do dia-a-dia e para a vida profissional. E estou-me a referir precisamente à fisioterapia pós-operatória, aquilo que muitas vezes chamamos de massagens ou de drenagem linfática. A drenagem é uma parte integrante desta fisioterapia pós-operatória, é fundamental. Ela visa dois objetivos. O primeiro é desinchar, é drenar, como o próprio nome indica. O segundo é diminuir as fibroses que se formam, não só na pele, mas também dentro da mama. E porquê? Porque, da maneira como nós fazemos a redução mamária, nós habitualmente cortamos a mama de uma determinada forma e depois vamos ter que a suturar, vamos ter que a cozer novamente para lhe dar um formato redondo e cónico e vamos prendê-la, vamos fixá-la ao músculo grande peitoral. E é precisamente estas suturas internas que fazemos, não só para modelar a mama, mas depois para fixá-la num ponto mais alto e prevenir que ela caia, ou pelo menos tentar evitar que ela caia tão rapidamente, é precisamente estas suturas que vão provocar as fibroses. E a drenagem serve também para ajudar a diminuir estas fibroses, o impacto destas fibroses no resultado da cirurgia. E por último, a fisioterapia pós-operatória ou a reabilitação pós-operatória tem também como função fundamental
a ajudar a mulher a voltar à sua vida do dia-a-dia. Porquê? Porque habitualmente há aquela ideia errada que quando as senhoras são operadas às mamas não podem mexer os braços, devem ficar imóveis para não estragar nada, seja quando é uma redução mamária, seja quando é a colocação de implantes, que não devem mexer os braços. Ora, esta ideia hoje em dia é uma ideia ultrapassada e, portanto, a reabilitação vai ensinar às mulheres que tipo de movimentos é que elas podem fazer com os braços que lhe permita fazer uma vida do dia-a-dia quase normal, sem prejudicar o resultado da cirurgia e sem ficar com limitações da mobilidade dos ombros e dos braços. Porque sabemos que quando estamos muito tempo imobilizados, por exemplo, de um ombro, sem mexer o ombro ou um cotovelo, quando voltamos a mexer, ele está enferrujado. E então a fisioterapia e a reabilitação pós-operatória têm esta função extremamente importante, que é ajudar a auxiliar a mulher a voltar mais rapidamente à vida do dia-a-dia. E estes são os cuidados que são fundamentais e obrigatórios. E depois, para além disto, habitualmente aconselhamos uma consulta de acompanhamento passado 1, 3, 6 e 12 meses, para que possamos ir vigiando o aspecto das cicatrizes e, na eventualidade de detectarmos alguma alteração, podermos atuar precocemente. E porquê é que são estes intervalos? Porque é precisamente entre os 3 e os 6 meses que começam a aparecer os primeiros sinais da chamada cicatriz hipertrófica. E, portanto, se nós pudermos detectar precocemente, também vamos poder atuar mais cedo e evitar que haja estas cicatrizes. Estes são os cuidados mais importantes. É claro que todas as cirurgias têm complicações possíveis, não é? Não há nenhum procedimento médico, nenhuma cirurgia que seja isenta de complicações. E algumas coisas são muito frequentes, mas apesar de tudo não são graves. Por exemplo, é normal a mama ficar inchada, dorida, é normal haver alterações da sensibilidade do mamilo e da areola, mas na maior parte das vezes isto são alterações transitórias. O inchaço acaba por desaparecer, os hematomas acabam por ser reabsorvidos e a própria sensibilidade da areola e do mamilo acaba por voltar. Se bem que, em alguns casos, ela pode não voltar completamente. E, normalmente, isto está associado a mamas demasiado grandes, não é? Mamas muito grandes, em que se remove mais do que 1 ou às vezes até 2 quilos em cada mama. Normalmente são mamas já muito descaídas, em que muitas vezes até antes da cirurgia a mulher já tem alguma diminuição da sensibilidade da pele à volta da areola e no mamilo. E, portanto, nestes casos, é mais provável que essa sensibilidade continue alterada. Mas, na maior parte dos casos, a sensibilidade volta. E muitas vezes volta quase na totalidade. E, portanto, deste ponto de vista, este tipo de complicações são complicações que não são assim muito importantes, porque elas são transitórias e vão desaparecer e vão melhorar com o tempo. Depois existem outras coisas muito frequentes e que às vezes preocupam as senhoras, como, por exemplo, aquela ideia de que o corpo está a rejeitar os pontos ou que tem uma infecção na sutura. Isto é muito frequente ouvir-se dizer isto e, na maior parte das vezes, depois de ser observada pelo seu cirurgião, acaba por ficar mais tranquila porque há um fenómeno que acontece muitas vezes, mas que não é um fenómeno grave nem preocupante. E tem a ver com os fios que se utilizam para fazer as suturas por dentro da pele, porque a maior parte das vezes, neste tipo de cirurgia, não há pontos para tirar. Portanto, o cirurgião utiliza um fio que é reabsorvível e o corpo vai, gradualmente, ao longo do tempo, reabsorvendo os fios. Mas há uns que demoram mais tempo do que outros a serem reabsorvidos. E se por acaso estiverem mesmo por baixo da pele, pode acontecer que faça uma pequena ferida e o fio apareça na pele. Muitas vezes, para uma pessoa que não tem experiência, como é óbvio, não é? Nunca viu, nem nunca fez nenhuma cirurgia destas, de certa forma pode preocupar, não é? Fica alarmada e procura o médico. E como é uma situação muito frequente e de fácil de tratamento, a pessoa fica imediatamente tranquila. Porque na maior parte das vezes o que o médico faz é remover aquele fio e a pele acaba por cicatrizar em poucos dias e a mulher não fica com nenhuma sequela. Portanto, aquela ideia que o organismo está a expulsar os pontos não é exatamente assim. Tem a ver com o tempo que leva a que o corpo reabsorva os fios. E às vezes é preciso retirá-los.
Depois outra questão que às vezes acontece por exemplo, a mama ficar avermelhada durante muito tempo. Isto tem a ver com processo inflamatório resultante da agressão cirúrgica e que é normal. Em algumas mulheres desaparece mais rapidamente, noutras leva mais tempo a desaparecer, mas na maior parte das vezes é uma questão de tempo até que desapareça completamente e a mama volta a ter a mesma textura e a mesma cor e o mesmo aspecto que tinha antes da cirurgia. Em relação às alterações da sensibilidade do mamilo, também já vimos que na maior parte das vezes elas são só transitórias e voltam, ou a sua sensibilidade volta àquilo que era antes, passado algumas semanas ou, em alguns casos, passado alguns meses. Só nos casos excepcionais, em que a mama é, de facto, demasiado grande, demasiado pesada e demasiado caída, é que pode haver uma diminuição da sensibilidade do mamilo e da areola, mas que muitas vezes também já existia antes. Simplesmente a mulher não se apercebia. E pronto, cobrimos aqui uma série de aspectos importantes em relação à hipertrofia da mama. Vimos o que é que poderia causar, como é que as queixas se manifestavam, que tipo de técnicas é que existiam. E vimos também a recuperação, vimos algumas complicações que podem ocorrer. Eu espero que tenha sido interessante, espero que tenha sido esclarecedor e agradeço a vossa atenção. Se tiverem alguma dúvida sobre este tema ou, eventualmente, até sobre outro tema, sabem que podem consultar a nossa página da internet em www.rcplástica.pt. Muito obrigado e boa noite.